Uma casa e muitas memórias. Situado na linha Carola Maia, no interior de Coronel Freitas, está o antigo casarão da família Ferlin e que em breve deve se tornar um museu. Esta é uma típica casa de uma família italiana, com uma arquitetura que encanta. A construção iniciou em 1955, ficando pronta por volta de 1960, e foi a residência de Luiz e Catarina Ferlin. Naturais do Rio Grande do Sul, eles desbravaram essas terras, que Catarina ganhou do pai. E o pai, assim, ele contava muito de quando foi a chegada, né? No ano que ele chegou, ele não veio direto para cá. Ele foi hospedado lá em Linha Bento, lá nos amigos que tinha lá. E daí ele vinha só ele e com umas ferramentas para fazer o roçado, né? Para depois construir uma casinha. E daí ele ficava embaixo, por ali assim, embaixo de uma árvore. E colocou umas folhas de coqueiro, ali ele se hospedava ali. Aí ele construiu uma casinha de madeira, roliça, assim, e coqueiro, para poder levar a família. Só que daí, para levar a família, teve que abrir a estrada, daqui até na Cordilheira. O casal teve 12 filhos, mas hoje somente 2 filhas estão vivas. Na época em que moravam neste local, a família vivia do trabalho na roça. Lembranças que ainda estão na memória de Maria, filha do casal. Nós era carpim, né? E os irmãos, eles parados, e as irmãs carregando cesto. E era bem trabalhado, mas a gente era feliz e não se sabia. Tinha fartura, né? Era fartura. Ele contava histórias, o pai e a mãe cantavam. Quando chovia, daí nós íamos no paiol, passar o milho. Isso eu lembro muito, nós íamos pescar. Elaine, neta de Catarina e Luiz Ferlin, morava próximo à residência dos avós. Ela conta que o nono Ferlin era uma pessoa muito religiosa. Lembro muito das orações, que o avô era muito católico, que era preciso rezar muito. Era preciso rezar antes do almoço, antes da janta, depois da janta era preciso rezar um terço, daí depois que eles iam dormir, eles ainda rezavam mais um terço, o avô e a avó. De manhã, quando a gente levantava, a avó, enquanto ela acendia o fogão a lenha, ela ensinava as orações para nós em italiano. Hoje eu esqueci alguma coisa, eu ainda lembro. As orações em italiano. Isso eu não vou esquecer nunca. Era maravilhoso. Vir aqui na nona era vir para uma festa. Os netos do casal se recordam de uma infância muito prazerosa junto aos avós. Aí quando nós vimos chegando nessa rua aqui, que nós dava vista da casa e a mãe deixava nós sair na frente. Então nós era gurizadinha pequenininha, de 5 anos, 4, 6. Aí nós íamos correndo. E a nona estava nessa areazinha sentada aqui, já sempre com o coque na cabeça. Eu nunca vou me esquecer a imagem. Eu vinha chegando aqui e ela estava sentada ali, sempre de frente. E ela já avistava nós chegarmos, aí já mandava buscar alguma coisinha para quando chegassem os pequenininhos para nós poder comermos, né? Então nós chegávamos aqui e já começava a correr de um lado para o outro e era aquela brincadeira. E para mim era a melhor coisa do mundo vir aqui, sabe? Era uma felicidade junto com as tias. Eu achava assim que elas eram mágicas, que tudo aqui era um pedacinho do céu, sabe? E as tias fazendo almoço, fazendo polenta, fazendo... Isso aí é uma coisa que se a gente viver até os 100 anos não vai esquecer. E o horário era marcado pelo sol. E o nono Ferlin, o vô, ele... Quando chegava a hora de chamar o pessoal que trabalhava na roça para cima aqui, ele pegava o berrante, ia naquela área lá, e tocava o berrante, sabe? E eu nunca conseguia fazer barulho naquilo lá, mas ele sabia tocar. Eu pegava, daí ele dava para mim, né? Porque eu pedia, né? Eu era pequeno, pedia, e não conseguia. Eu ficava soprando aquilo lá, só saía um... E ele, quando pegava, era... né? Funcionava. Catarina Ferlin morreu aos 53 anos em 1967, vítima de um infarto. Luiz Ferlin faleceu em 1974, aos 70 anos de idade, vítima de um câncer de próstata.
Hoje, as terras onde está situado o casarão não pertencem mais à família Ferlin, mas o novo proprietário permite que a família visite a residência. Já faz cerca de 20 anos que ninguém mais reside na residência, mas olhando ela assim, dá para se dizer que ela está intacta. E o que mais nos chama a atenção é o porão, todo feito de pedras, e era ali que eram produzidos o vinho e também a cachaça. E para a produção, os avós contavam com a ajuda dos netos. E assim, é só lembranças boas. O nono tinha aqui atrás a moenda da cana, que falava assim italiano torto. Então, como eu e o Valdocir éramos crianças, a gente conseguia ajudar muito eles ali. A cana era aqui para cima, então vinha de carroça, né, a cana, e daí ali um colocava a cana para moer, outro pegava o bagaço, outro o boi puxava, daí era preciso que alguém puxasse os bois. Então a gente ajudava, acredito que atrapalhava também. A história é assim, a gente vinha aqui porque tinha de tudo. Nós tínhamos ali, nós íamos na época, tinha para fazer o vinho, então tinha ali no porão, era pisada a uva, não é que nem hoje que era com... Daí nós vínhamos ali, as crianças pequenas pisar a uva, e não podia descer, daí nós subíamos lá, mas como eu sempre andava sempre de pé descalço, estava sempre com alguns cortes no pé, e daí a uva arde. Mas ele dizia, não, tosa tens, tem-me sulisto pestar aquela uva ali, ele falava bem assim italiano, que nós tínhamos que ficar trabalhando, e não tinha outro jeito, tinha que ficar pisando a uva, né? Mas a casa agora terá um novo destino, vai se transformar em um museu. O município de Coronel Freitas tem um projeto para desenvolver o turismo na cidade. Integrantes do Conselho de Turismo ficaram sabendo da existência do casarão e a família Ferlin fez a doação ao município. Segundo Laureci, presidente do Contur, a casa vai ser retirada do local e transportada para um terreno bem no centro da cidade. Então, essa casa foi doada para o município de Coronel Freitas, para o projeto do turismo, que provavelmente ela será uma casa da memória. Ou ela pode ganhar uma casa da cultura, porque aqui a gente pretende trazer o artesanato local, além da história toda, né, para virar uma casa cultural, trazer a oportunidade da área de educação, os nossos alunos aqui e a comunidade toda, conhecer a história de Coronel Freitas, como tudo começou. Porque ela é uma das casas pioneiras aqui da região. E toda a história nossa, a gente sabe que a etnia italiana aqui, ela predomina. Assim que a gente conseguir transportar a casa para cá, que a nossa pretensão é esse terreno aqui, ela vai ganhar toda a estrutura hidráulica, elétrica, sanitários e depois todo o embelezamento e a parte paisagismo. Aí sim ela vai ser lançada como o início da rota do turismo aqui de Coronel Freitas. Para a família Ferlin, é uma alegria saber que a casa onde passaram momentos tão maravilhosos vai ser preservada. A gente apoiou. A gente está disposto que vai, que fique lá, né, para poder visitar ainda, né? Porque se deixar assim, ela vai se estragando cada vez mais. É melhor, porque eu vejo que isso aqui tem uma história muito forte da colonização italiana, né, que veio para essa região. E isso aqui marcou muito, não só para nós que somos netos, né, para todo mundo, acho, da localidade aqui, de Coronel Freitas, porque eu acho que na época era uma das casas mais bem estruturadas que tinha aqui de toda uma grande região, sabe?